RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Ministério da Agricultura encomenda ao INE a elaboração da maior operação estatística já realizada no setor. O Ministro do Bar quer que o setor da economia azul alcance 25% do produto interno bruto em 2030. O Presidente de Portugal adverte o governo português que quem trata mal é maltratado. Também ao lado do Presidente angolano, que inicia hoje visita de Estado a Portugal. O Presidente francês anuncia reconhecimento do Estado da Palestina quando o Hospital de Gaza registra a primeira morte devido à fome provocada por Israel. Mais um conflito a deflagrar-se. Camboja e Tailândia entram em conflito na fronteira. Muito boa tarde. O 6º Recenseamento Geral da Agricultura foi lançado hoje na Praia. Trata-se da maior operação estatística alguma vez realizada no setor para permitir aos decisores políticos definir os investimentos prioritários, esclarece o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Este lançamento visa essencialmente a chamada ação de todos para que nós possamos levar a cabo esta que é a maior operação estatística na agricultura, considerando que é exaustivo a nível nacional, encerra bastantes recursos, seja logísticos e financeiros. Estou a falar aqui de um projeto de 169 milhões de escudos cabo-verdianos, que inclui efetivamente assistência técnica, cooperação com a FAO, com o Banco Mundial, mas acima de tudo que põe as partes que fazem, portanto, que integram o sistema estatístico nacional a trabalhar, portanto, desde logo as estruturas públicas, mas também os inquiridores, os inquiridos, enfim, todos numa ação bem coordenada, para que nós possamos, efetivamente, medir aquilo que há em termos de agricultura nos vários parâmetros. O recenseamento estará a cargo do Instituto Nacional de Estatística, que esta manhã assinou um protocolo com o Ministério da Agricultura. 12 meses é o horizonte temporal para a conclusão do estudo, que conta com o apoio técnico da FAO e financiamento do Banco Mundial. E o Primeiro-Ministro José Luís Correia Silva presidiu ontem o ato de inauguração oficial da ligação domiciliária da rede pública de água potável, que irá contemplar 100 famílias nas localidades de Serrélio, Rebelo e Baixo 140 em Montenegro, no município de Santa Cruz. O objetivo maior é garantir mais qualidade de vida às pessoas das comunidades e também assegurar o acesso sustentável à água, conforme a repórter Ângela Monteiro. Primeira paragem em Alto Cutelo Selada, que faz fronteira com o município de São Salvador do Mundo. O primeiro-ministro, já ao lado do autárquico santacruzense Carlos Silva, e o ministro da Agricultura fizeram o descerramento da placa inaugural do reservatório, estação elevatória e rede de adução e distribuição de água para o abastecimento domiciliário de Serrélio e Rebelo, orçado em mais de 25 mil contos, contando com o esforço de vários parceiros, na intenção de melhorar as condições de vida dos moradores, que dizem-se aliviados por um lado, mas que a condição péssima da estrada de acesso tem-lhes tirado o sono. Relativamente à estrada, eu não olho, de facto, é difícil. Mas cada coisa que se vê. A água é prioridade em absoluto. Depois também chove agora, mora que a estrada pode vencer, de facto, o compor, porque ele é de acesso difícil. Estrada também é outra coisa importante. Difícil tinha acesso à água ali. Difícil e mais caro, porque a água autotransportável é mais caro do que a água que está sendo na torneira. Depois agora, também, eu nunca tinha certeza. Às vezes estou a conseguir panha, às vezes estou a conseguir panha. Esforço, e a mulher está carrega para trazer água. Todas as coisas ali mudam. Hoje nós temos na torneira, a água é bem para ficar. Está na quantidade que o mês para o consumo, mas está muda a vida para beber, para higiene, para lavar roupa, para toda a atividade que nós temos. Até para a economia que nós estamos a fazer dentro de casa ou na zona, água é essencial. E hoje nós fazemos diferença de 100 famílias de Rebelo e Serrélio que só tem acesso à água. A água para chegar na nós era tão difícil. Na minha casa não tinha que estar a comprar água 3 mil escuros, no autotanque, tudo mês. Para aqueles outros
pessoas que têm recurso tinham que estar deslocadas grandes distâncias. Gosto e muita coisa está muda. Para morar com nós alunos têm mais e tempo para estudar, para a biblioteca, para ajudar seus pais na fazer trabalho. Um investimento que garante mais dignidade às famílias de Serrelho e Rebelo e Montenegro, que também foram contempladas com o projeto da extensão e ligação da rede pública de água, financiado pelo Fundo do Ambiente em mais de 22 mil contos. Porque o governo assumiu um compromisso de um fundo que nós chamamos Fundo do Ambiente. No final, não tem que aplicá-lo da onde que é prioridade de pessoas. E aplicá-lo com parceria com câmaras. E nesse caso de Câmara Santa Cruz, que é um bom parceiro do governo. E prioridade número 1, de facto, é a água. Já tem rede, depois é para bater fazer ligação. O autarca Carlos Silva, por seu lado, sublinhou que o foco doravante é fazer com que todas as famílias do seu município tenham acesso à água potável nas suas torneiras. Mas também permitinha que ao lado de um financiamento também de uma cooperação italiana. E hoje já não inaugura Serrelho e Rebelo, mas já não cria condições. É claro está que a gente acredita dentro de pouco tempo, toda família está tendo água dentro de suas casas. Alargamento de rede, na melhoria também de distribuição de água para casas e famílias. Motivo de grande alegria para Heleno Leal, morador em Montenegro. Nosso estudo, nosso é louvável, é uma gratidão imenso. Para não sentir água maior dano, chuva, para não ter mais água, para não ter mais pecuária, mais colaboração para morrer água e vida. Se no passado estas comunidades dependiam do autotanque e de percorrer longas distâncias para obter água potável, perdendo tempo e dinheiro, a realidade atual manifestada é de satisfação e sonho realizado com os trabalhos executados pela ADS. E fazer da economia azul até 2030 um dos pilares do crescimento do produto interno bruto nacional na ordem dos 25% é o desafio lançado por Jorge Santos aos quadros e dirigentes das estruturas do Ministério do Mar que estão reunidos no 3º Conselho do Ministério. Com o lema O Mar que Queremos, por um futuro que projetamos, o encontro é encarado pelo Ministro como uma oportunidade de ajuste das políticas públicas no setor às expectativas de desenvolvimento que os cabo-verdianos têm. A reportagem é assinada por José Pedro Santos. Na definição da estratégia para o setor, o Ministério do Mar realiza o seu 3º Conselho na Ilha de São Vicente, um encontro que Jorge Santos espera decorrer de forma mais horizontal possível para que as contribuições dos diferentes conselhos de administração, das empresas de capital público no setor, dos institutos e de todas as chefias das estruturas orgânicas do Ministério sejam o motor de mudanças para que a economia azul passe a representar um forte pilar de desenvolvimento do produto interno bruto. As perspectivas do futuro levam-nos, de acordo com as expectativas também do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde, é de nós, a nível do setor do mar e da economia azul, virmos a atingir 25% do produto interno bruto em 2030 e produzir mais de 30 mil empregos a nível nacional. Uma meta exigente e é uma meta grande do Governo e dos cabo-verdianos. Como tal, essa responsabilidade está sobre os nossos ombros. A consolidação do projeto de Campos do Mar consta das prioridades assinaladas pelo ministro Jorge Santos, que vê na valorização dos recursos humanos a pedra angular das políticas públicas para o setor marítimo portuário, a reparação naval e o plano de investimentos nas infraestruturas portuárias, de promoção da resiliência das pescas e de toda a atividade que desagua no turismo, segundo o governante, devem estar no centro das reflexões do encontro. Cabo Verde e o Governo definiu nesta legislatura a infraestruturação portuária como uma das prioridades nacionais e uma grande parte da sua energia está concentrada na expansão e modernização dos portos de Cabo Verde. No investimento já de muitos milhões a ultrapassar os 250 milhões de euros no quadro de vários programas. E porque o substrato das políticas públicas passa pelo quadro normativo, o Ministro do Mar espera uma aturada reflexão na linha das recomendações saídas da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, organismo internacional que incentiva as nações do mundo a subscreverem a Convenção BBNJ, instrumento legal que visa a conservação e o uso sustentável da biodiversidade marinha em áreas além da jurisdição nacional. Nesta semana que vem, estaremos no Parlamento a discutir e a aprovar o BBNJ. Já foi agendado, estarei lá com certeza com o Parlamento para nós aprovarmos aquele que é o instrumento mais estruturante para Cabo Verde e para o mundo, que é a gestão das águas, para além
da zona de jurisdição nacional. Possivelmente, para muitos não desperta grande importância. Para aqueles que entendem o que é governança para além dos 200 milhas, é fundamental. Ao finalizar a sua alocução de abertura do terceiro Conselho do Ministério do Mar, Jorge Santos desafiou os presentes a serem disruptivos em pensamentos e práticas para que lá onde seja necessário o próximo plano de ação para o setor marítimo portuário corresponda às expectativas de desenvolvimento que os cabo-verdianos têm e seja capaz de impactar positivamente as suas comunidades. Correios de Cabo Verde quer estar entre as maiores empresas do país no próximo ano. O presidente do Conselho de Administração da instituição está satisfeito com os indicadores de qualidade na empresa, que inaugura hoje a nova sede na cidade do Mindelo, conforme Milo Rodrigues. Reunidos no Mindelo, os diretores dos Correios de Cabo Verde discutem os ganhos e desafios da empresa para 2026, um ano em que a meta é estar entre as 6 maiores empresas de Cabo Verde, com melhorias para os clientes e colaboradores, avança Isidoro Gomes. Outra meta importante é conseguir um assento nos órgãos administrativos da União Postal Internacional. Trabalhando naturalmente a questão da qualidade. Neste momento os Correios estão a dar um salto não só qualitativo, mas também em fronteiras, aproveitando a nossa participação na União Postal Universal para, pela primeira vez, possamos ter um assento num dos órgãos da União Postal Universal no quadro do Congresso que vai acontecer no próximo mês de setembro em Dubai. A nossa candidatura já foi aceita pela Secretaria-Geral da União Postal Universal. Estamos muito confiantes que a qualidade da nossa diplomacia, mais uma vez, triunfará com a nossa eleição no próximo mês de setembro para um dos membros do Conselho de Operação Postal. Os Correios de Cabo Verde têm conseguido resultados positivos desde 2019. Os números foram bons também em 2024, diz o presidente do Conselho de Administração da empresa, que tem apostado na transformação digital, na gestão participativa e no desenvolvimento profissional para garantir o bom desempenho económico. Isto tem que reverter-se, portanto, aos colaboradores. Estão de parabéns. Temos de continuar com esta dinâmica, mas queremos acelerar e queremos ter resultados ainda maiores, porque queremos aumentar do ponto de vista dos dígitos. Vão aqui ser discutido aquela que é a visão da administração para o próximo ciclo de gestão e, acima de tudo, como é que o cidadão na sua comunidade, portanto, está a interpretar e quer dos Correios, sempre numa lógica de melhoria contínua. Melhorias que avança Isidoro Gomes devem ser sentidas a nível nacional. Nesta lógica, é inaugurada hoje a nova agência dos Correios no centro da cidade do Mindelo. Devolvemos aos São Vicentinos uma das agências mais excêntricas, neste caso Mindelo. Estamos no mercado competitivo, os talentos estão a ser procurados por todos e nós queremos de facto criar um quadro remuneratório atrativo, atualizado, à luz daquilo também que são as capacidades financeiras e económicas da empresa, mas uma vez mais, tendo em conta que a empresa está a crescer, os colaboradores têm que sentir esse efeito do ponto de vista dos seus rendimentos. Correios de Cabo Verde reforçam presença institucional em São Vicente. O presidente do Conselho de Administração e os diretores iniciaram hoje uma visita à ilha que tem a duração de 3 dias. E o Ministério da Defesa Nacional promoveu hoje um seminário sobre a aeronáutica integrada, sinergias entre a aviação militar e a aviação civil para o desenvolvimento sustentável e a segurança nacional. A sessão contou com comunicações de especialistas do Brasil, também de Portugal, do ramo da aviação civil e militar. O Jantão dos Reis tem uns pormenores. O seminário visa, essencialmente, identificar sinergias, promover boas práticas e explorar mecanismos de cooperação entre os ramos da aviação militar e civil. O subchefe do Gabinete da Autoridade Aeronáutica de Portugal, Carlos Paulos, foi orador do tema Aviação Civil e Militar, o que converge e o que difere. Carlos Paulos assinala um conjunto de pontos convergentes, mas destaca que a principal diferença reside no emprego operacional do aparelho. Ou seja, enquanto uma aeronave civil normalmente está ao serviço de um operador aéreo que faz o transporte comercial, de escola, da praia, vai para o sal e vice-versa, ou para outros locais, mais longe. No caso da aviação militar, não. Existem mais uma série de missões operacionais, como se costuma dizer, e, portanto, isso requer que, de facto,
existam procedimentos específicos, existam normas específicas e, portanto, é por aí depois, quanto ao emprego operacional, que há uma grande diferença. Tendo em conta ainda a fase embrionária da implementação da aeronáutica militar em Cabo Verde, o subchefe da Autoridade da Aeronáutica de Portugal sugere uma cooperação estreita entre todas as autoridades e o respeito pelas competências de cada um. Ideia reafirmada pela Ministra da Defesa, Janine Leles, que justifica a criação da autoridade com o início da atividade da aeronáutica militar no país. A consolidação da soberania nacional não se faz apenas pela presença territorial, mas também pela afirmação do Estado no domínio aéreo. A segurança aérea e militar é um ativo estratégico e deve ser tratada com o rigor técnico, jurídico e institucional que agora nos propomos assegurar com esta nova autoridade. Ao confiarmos essa missão a uma estrutura independente, estamos a criar as bases para uma força aérea moderna, segura, integrada e alinhada com os mais elevados padrões internacionais. Ainda no âmbito do primeiro seminário sobre a aeronáutica integrada, que decorreu hoje na cidade da Praia, foram abordados temas como a regulação civil, a aviação e a formação superior na área da aviação civil. E a Ministra da Defesa reconhece a nomeação de um compelido para o cargo de Diretor Nacional de Defesa. Janine Leles explica que a situação se deve à desadequação da legislação sobre o cumprimento de serviço militar obrigatório e que a solução passa pela correção da lei. Se o diretor é compelido, ele passou a saber, assim como eu, quando a notícia saiu no jornal. Porque esta lei também não determina que se faça a comunicação, nem se faça a publicação dos compelidos e dos refratários. Eu, tendo tomado conhecimento da notícia, perguntei ao chefe de Estado-Maior, que confirmou. E eu devo dizer que esta pessoa era o inspetor das Forças Armadas. Não é novo. Não está a trabalhar connosco de novo. E a questão que se coloca é, ou fazemos a justiça e faz-se isso em relação aos mais de 20 mil, referindo só a esses 5 anos, ou então fazemos de facto a adequação da lei, que é o que nós estamos a fazer de forma clara e frontal. A governante lembra que a justiça tem de ser geral e aplicada a todos. Janine Leles estima que nos últimos 5 anos mais de 20 mil jovens cabo-verdianos estão em situação militar irregular. De 2019 a 2024, nós temos em situação militar irregular mais de 20 mil jovens. E esta lei diz o quê? Diz que quem estiver em situação militar irregular não tem acesso a emprego público. E aí eu vos pergunto se nós vamos perseguir criminalmente esses 20 mil jovens que estão em situação militar irregular, referindo que eu só estou a falar de 5 anos, tendo em conta que o serviço militar obrigatório é de há muitos anos atrás. Ou seja, há uma desadequação evidente da lei que precisa ser encarada e trabalhada. E é o que é que nós estamos a fazer? É exatamente esse trabalho que nós propusemos fazer ao fazer a análise e o estudo que nós mandamos fazer. Na edição anterior do Jornal da Nação, o jornal deu conta de uma alegada indignação no seio dos superiores das Forças Armadas com a nomeação de Elton Rocha para o cargo de Diretor Nacional da Defesa pelo facto do nomeado estar em situação militar irregular. E Santo Antão, que já foi considerado terceira ilha em termos de contribuição para o produto interno bruto, vem perdendo a sua população porque não há uma visão estratégica nem pragmatismo dos grandes desafios que a ilha enfrenta. A constatação é da deputada Rosa Rocha, porta-voz dos deputados pelo Círculo Eleitoral de Santo Antão, no final de uma visita de cerca de uma semana à Ilha das Montanhas, no quadro da preparação do debate sobre o Estado da Nação. O Augusto Oliveira tem os detalhes. Ao fazer a radiografia da região de Santo Antão, antevendo o debate do Estado da Nação, previsto para o próximo dia 31 de julho, a deputada da Nação começou por chamar a atenção pela falta de visão estratégica face aos desafios que a ilha enfrenta, assinalando a perda da população, assim como a perda da contribuição para o PIB. A Rosa Rocha falou também das promessas do governo, que, no seu entender, ainda não têm solução à vista. Não há uma visão estratégica, não há pragmatismo na execução dos grandes desafios que a ilha enfrenta. Temos um governo que continua tentando criar expectativa da população,
Um governo que em 2016 assumiu grandes compromissos com infraestruturas estruturantes para o desenvolvimento da ilha, como o aeroporto, o porto e vários outros, que continua, criando, expectativa do vamos fazer e não há uma solução à vista. E por isso nós continuamos com a economia a regredir, com problemas estruturantes em vários setores. Um desses setores é o da agricultura, cujos investimentos, no dizer daquela deputada da Nação, vão sendo desmantelados pelo atual governo. Nós temos aqui o centro de Expurgo, que fica a 3 minutos do porto, que tinha um problema da energia que poderia ser sanado com a introdução de energia solar. Entretanto, o governo tenta desmantelar esse centro. Aliás, já deve ter alguém do sistema para disponibilizar o centro e vai encontrar uma solução em que é a Enapor que financia 100 mil contos para a construção do centro e assina um contrato de gestão que o governo vai assumir a renda deste espaço. Portanto, como é que o Ministério pensa viabilizar essa unidade com um privado? Qual privado é que irá assumir esta renda e pôr o centro a funcionar? Já no domínio da água e saneamento, a deputada do PCV diz que o projeto que está a ser implementado não responde às necessidades de Porto Novo na sua totalidade. Nós temos um projeto que nem a cidade do Porto Novo consegue responder na totalidade, não consegue projetar a cidade. Os bairros de Chão de Viúva, de Alto Peixinho, de Alto Mirador, de Alto São Tomé não são contemplados com redes de esgoto e de abastecimento de água. Portanto, esse problema vai ficar adiado, não obstante o governo dizer que tem o maior projeto de água e saneamento jamais implementado na ilha, mas que, entretanto, não projeta o desenvolvimento da ilha e nem dá resposta aos problemas atuais. Durante a visita, os deputados do PICV mantiveram contactos com as populações nos centros urbanos e no mundo rural e encontros com forças vivas e com várias instituições da ilha. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 22 minutos, um dia depois de enviar para o Tribunal Constitucional a Lei de Estrangeiros e do dia em que o presidente de Angola, João Lourenço, aterrou em Portugal por uma visita oficial, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um aviso ao governo português sobre os imigrantes. Ao lado do homólogo angolano, no Palácio de Belém, o presidente da República de Portugal alertou que quem trata mal é maltratado. E nós necessitamos uns dos outros e sabemos que só ganhamos em tratar-nos bem uns aos outros. Porque quem trata mal é maltratado. E, sobretudo, perde a oportunidade de tratar bem. Uma mensagem que segue diretamente para o Governo, que quis aprovar com urgência no Parlamento a Lei de Estrangeiros, que aperta as regras para quem não tem residência em território português. O Presidente da República nota que o que une Portugal e Angola não é uma questão de estados de alma. Estamos mesmo juntos. E estamos juntos para sempre. Não é uma questão de conjuntura, de estado de alma, de momento, de inspiração. Uma mensagem que segue diretamente para o governo português, que quis aprovar com urgência no Parlamento a Lei de Estrangeiros, que aperta as regras para quem não tem residência em território português. E o presidente francês Emmanuel Macron anunciou ontem que a França vai reconhecer a Palestina como um Estado na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro próximo. Dado o seu compromisso histórico com a paz justa e sustentável no Médio Oriente, decidi que a França reconhecerá o Estado da Palestina, publicou Macron. A França tem a maior população judaica da Europa e a maior população muçulmana da Europa Ocidental, e os conflitos do Médio Oriente muitas vezes alastram para protestos ou outras tensões em território francês. Mais de 140 países reconhecem o Estado palestiniano, incluindo mais de uma dúzia da Europa. Há cada vez mais vozes que demonstrarem indignação com o que está a acontecer na faixa de Gaza. Pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, crianças anteriormente saudáveis estão a morrer de subnutrição no principal centro de emergência pediátrica de Gaza, segundo os médicos. O Hospital dos Amigos dos Doentes, no norte de Gaza, registrou a morte de crianças sem qualquer problema de saúde subjacente no final de semana passado, marcando o que as autoridades médicas descreveram como uma escalada sombria da crise de ajuda humanitária no território. Não há palavras perante o desastre em que nos encontramos. As crianças estão a morrer perante o mundo, afirmou a nutricionista principal do hospital.
Segundo a mesma, diariamente os pais levam 200 a 300 crianças para as instalações que estão a transbordar, onde os doentes permanecem agora mais tempo sem melhorarem, apesar do tratamento. Pelo menos 48 pessoas morreram de causas ligadas à malnutrição só nas últimas 3 semanas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. É um agravamento do balanço que apontava para 10 mortes de crianças devido à fome registradas nos primeiros 5 meses deste ano 2025. Dezenas de milhares de pessoas fugiram das suas casas enquanto os combates entre a Tailândia e o Camboja prosseguiram esta sexta-feira pelo segundo dia consecutivo. Mais de 58 mil pessoas fugiram das suas habitações em 4 províncias tailandesas afetadas na fronteira e procuraram refúgio em abrigos temporários, informou o Ministério da Saúde da Tailândia. No Camboja, as autoridades locais afirmaram que mais de 4 mil pessoas foram retiradas de áreas próximas da fronteira. Os dois lados dispararam armas de pequeno calibre, artilharia e também foguetes, o que, segundo a Tailândia, matou um soldado do país e 13 civis e feriu pelo menos 14 soldados e 32 civis. O Camboja registrou hoje a sua primeira morte devido aos combates e a Tailândia também lançou ataques aéreos contra o Camboja, envolvendo, segundo relatos, um dos seus aviões F-16 fabricado nos Estados Unidos da América. A tensão fronteiriça entre os dois países não é recente, uma vez que o conflito na fronteira entre os dois países começou há mais de um século após o fim da ocupação francesa no Camboja. Novos combates eclodiram ontem após um incidente em que 5 soldados da Tailândia ficaram feridos, incluindo um que perdeu uma perna em resultado da explosão de uma mina terrestre. A Tailândia culpou o Camboja por colocar novas minas ao longo de caminhos que, por acordo mútuo, deveriam ser seguros. O Camboja rejeitou as acusações, alegando que as minas eram resquícios de guerras e conflitos antigos. A Rússia colocou hoje em órbita um satélite de comunicações iraniano num lançamento que reforça os laços estratégicos entre Moscou e Teherão e reacende os receios das potências ocidentais relativamente aos avanços aeroespaciais do Irão. Segundo noticiou a televisão estatal iraniana, o satélite com 110 quilos foi inteiramente concebido e fabricado por engenheiros iranianos e colocado numa órbita terrestre a cerca de 500 km de altitude. O satélite deverá ter uma vida útil de 2 anos e a bordo do mesmo foguetão seguiam ainda 2 satélites russos de observação terrestre, bem como outros 17 pequenos satélites também russos. Esta nova colaboração espacial surge num contexto de crescente aproximação entre a Rússia e o Irão, no momento em que ambos os regimes enfrentam sanções e isolamento por parte do Ocidente. A cooperação tecnológica no setor aeroespacial tem sido particularmente acompanhada com preocupação pelos Estados Unidos e também pelos seus aliados europeus, que temem que os avanços no programa espacial iraniano possam ser utilizados para reforçar a capacidade dos seus mísseis balísticos. A data do lançamento é também simbólica, uma vez que ocorre no mesmo dia em que arrancou em Istambul, Turquia, uma nova ronda de negociações nucleares entre o Irão e o grupo europeu composto por Reino Unido, França e também Alemanha. Já temos 13 horas mais 28 minutos, praticamente no final deste jornal. Tempo apenas para vermos como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Deixou há instantes a Ilha do Sal, o aparelho da TAP que vai para Portugal. Aterragem prevista na capital portuguesa por volta das 6 horas e 50 minutos. Também da praia já partiu o outro aparelho também da TAP. E, curiosamente, tem a aterragem prevista praticamente no mesmo horário, às 6 horas, praticamente não, no mesmo horário, 6 horas e 50 minutos, também no aeroporto de Lisboa. Vindo da Europa, de Londres, temos um aparelho da EasyJet e vai aterrar no aeroporto internacional Amílcar Cabral às 2 horas mais 4 minutos. E é o que temos em termos de movimentação aérea. Não temos nenhum voo doméstico neste momento para partilhar com o amigo ouvinte. Pela via marítima, a navegar neste momento está apenas o Dom Tututa, o único ferry que está a navegar neste momento. Aproxima-se, está relativamente perto da Ilha do Sal. É expectável que dentro de sensivelmente 50 minutos, se tanto o Dom Tututa esteja no Porto da Palmeira, na Ilha do Sal. Falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta sexta-feira, 25 de julho, o sol despontou às 6 horas 15 minutos mais 12 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 5 minutos e 56 segundos. A lua nova saiu pelo nordeste às 6 horas 49 minutos e vai se pôr pelo oeste quando forem 19 horas mais 59 minutos. E a primeira baixa-mar do dia aconteceu às 0 horas e 18 minutos e a seguinte já aconteceu também às 13 horas e 6 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 6 horas e 49 minutos e a seguinte será às 19 horas mais 14 minutos.
Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 12 horas e 24 minutos até às 14 horas e 24, portanto, este é um bom momento. Amanhã, sábado, a primeira baixa-mar será 1 hora e 1 minuto e a seguinte às 13 horas mais 47 minutos. E a primeira praia-bar será às 7 horas e 32 minutos e a seguinte às 19 mais 55 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser também um excelente dia, sendo os melhores momentos das 0 horas e 52 minutos até às 2h52 ou então das 13 horas e 13 minutos até às 15 horas e 13 minutos. Já temos 13 horas mais 30 minutos, fim de linha, tempo apenas para repormos aqui os títulos dos principais assuntos abordados. Dissemos que o Ministério da Agricultura encomendou ao Instituto Nacional de Estatística a elaboração da maior operação estatística já realizada no setor. O ministro do BAR quer que o setor da economia azul alcance 25% do produto interno bruto em 2030. O presidente de Portugal adverte o governo português que quem trata mal é também maltratado, ao lado do presidente angolano que inicia hoje uma visita de Estado a Portugal. O presidente francês anuncia o reconhecimento do Estado da Palestina quando o Hospital de Gaza registra a primeira morte devido à fome provocada por Israel. Mais um conflito a deflagrar-se, Camboja e Tailândia entram em conflito na fronteira. A técnica aqui na praia foi assegurada pelo Máriozinho Fernandes. Às 14 teremos António dos Reis a repor os títulos dos principais assuntos que foram abordados neste jornal. Continuação de uma boa tarde. Fique bem. Até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.